milhões de pessoas, não, 13 milhões de pessoas estão em situação de extrema necessidade. 13 milhões de pessoas. 480 mil são os que são mortos desde 2011, tá bom? 480 mil foram mortos desde 2011 e 13 milhões de pessoas estão em situação de extrema necessidade. Pobreza total, porque perderam suas casas, como eles falaram. Os adeptos do Estado Islâmico simplesmente entram numa casa de cristãos e falam: saiam, deixem tudo aí e vão embora. E eles têm que sair sem nenhum lugar para ir. Já pensou numa situação dessa? Só existe uma maneira, estava vendo no outro vídeo, de eles contornar essa situação: é eles se converterem do cristianismo para o islamismo. E lá, católico, evangélico, é tudo igual, todos são cristãos. Só existe uma maneira deles se salvarem dessa situação, se convertendo ao Estado Islâmico. Mas quando os cristãos são fiéis, seja adeptos da Igreja Católica ou evangélica, eles se mantêm firmes na sua posição e não negam a Jesus. Vocês viram aqueles cristãos enfileirados ali, com macacões laranja? Se eu não me engano foram 13, todos eles decapitados, por eles não negarem a Jesus e não cederem ao islamismo. Todos eles. Então, gente, ali para ser cristão tem que ser firme, tem que ser fiel e não negar a Jesus. Vamos então orar por eles e em seguida nós vamos dar uma conclusão na mensagem. Senhor Deus, vamos ficar em pé, vamos levantar as mãos para o alto e vamos pedir a Deus que Ele possa estar intervindo nessa situação. Agora, com a sua voz, com o seu coração, com a sua oração, você pode se deslocar do seu lugar, atravessar todo esse oceano, todos esses continentes e chegar até ali na Síria, onde há quase 2000 anos atrás, na estrada que leva àquela capital, na estrada de Damasco, Damasco é a capital da Síria, e há quase 2000 anos atrás, um homem chamado Saulo de Tarso, indo em direção à cidade de Damasco, que hoje é a capital da Síria, ele teve um encontro com Jesus. Naquele encontro, ele foi cegado, mas ele viu diante de si o Cristo vivo e ressurreto, perguntando-lhe: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Hoje, nós vamos orar para que muitos islâmicos, muitos muçulmanos do Estado Islâmico, eles possam ter esse encontro com o Cristo vivo e ressurreto, e que Cristo apareça para cada um desses corações e pergunte assim: por que vocês me perseguem? Que a verdade lhes seja revelada e que caiam as escamas dos seus olhos, toda a venda dos seus olhos seja agora repreendida em nome de Jesus. Ore agora, repreenda todo o mal, repreenda toda a cegueira daquele povo islâmico, repreenda tudo aquilo que cobre-lhes a visão, repreenda tudo aquilo que lhes
estende as tuas mãos e me dar a tua paz. Nós te pedimos, e ao mesmo tempo pedimos perdão por sermos tão egoístas, voltarmos para nós mesmos, reclamarmos de tanta situação boa que nós temos, murmurarmos, ó Pai, queremos mais quando nós temos até mais do que o suficiente. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos por estarmos preocupados com questões mínimas, com jogo de futebol, com Copa do Mundo, com coisas de somenos importância, Pai, com coisas que não vão mudar em nada na nossa vida e a vida de pessoas, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, por nos termos distanciado da cruz de Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo tem poder para essas coisas. Só Ele, mais ninguém pode mudar essa situação. Só Ele. E é a Ti que nós clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua compaixão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de sentar, vocês prometem que vão utilizar pelo menos um minuto durante um dia de 24 horas para elevar aos céus, nem seja uma palavrinha pela Síria. Senhor, haja paz na Síria, cesse toda a guerra, tenha misericórdia dos cristãos que moram lá e de todas as pessoas que sofrem sem ter culpa. Vocês vão orar assim? Por favor, eu fico com o meu coração mais tranquilo. Vocês orem assim? Assim eu tenho certeza que nós estamos fazendo a nossa parte. Se cada cristão no mundo fizer a sua parte, eu tenho certeza que essa situação vai mudar. Amém? Obrigado, queridos. Assentem-se só mais um pouquinho. Eu não sei que horas são. Alguém me avisa quando der 8h30, porque eu estou sem relógio, estou sem nada aqui. Hã? Que horas são? 8h17. 8h15. Temos mais uns 15 minutinhos para nós meditarmos na seguinte questão: por que sofremos? Por que o mundo sofre? Você já fez essa pergunta? Alguém já perguntou para você enquanto você estava evangelizando: ah, mas Deus é tão bom porque existe tanto sofrimento no mundo? Eu confesso que essa é a pergunta que eu mais já me deparei na vida enquanto eu estava evangelizando. Por que Deus permite o sofrimento? Já perguntaram para você? O que você respondeu? Você sabe que na Bíblia nós temos toda a base para nós respondermos a toda a questão que se nos deparamos. E essa questão é muito fácil, queridos. Como eu disse no início dessa mensagem, Deus criou um mundo perfeito, sem guerra, sem ódio, sem mal, sem necessidade, sem nada demais. Somente paz, amor, harmonia, bondade nos corações, amor. E Deus então colocou o homem naquele ambiente pacífico. Até os animais eram pacíficos. Não existia animal feroz, era um paraíso. Mas por que o mal entrou no mundo? Não foi culpa de Deus, foi culpa do próprio homem. Esta rebelião começou nos céus. Satanás, o antigo Lucifer, o anjo da luz, se rebelou contra Deus, querendo poder, querendo assumir o lugar de Deus. Foi expulso do paraíso e aqui na terra ele incitou o homem também a ir contra Deus, querendo tomar o lugar de Deus. E vocês sabem que o homem no lugar de Deus é caos total, é confusão. E resultou nisso que nós estamos vendo hoje: confusão, caos, guerras, necessidades, falta de paz, desamor, violência, tudo que não presta entrou no mundo porque o homem a quem Deus havia dado o domínio passou esse domínio a Satanás, voltou-se para Satanás e disse: ah, nós vamos te obedecer. E aí Deus permitiu. Por que Deus permitiu isso? Pois simplesmente porque Deus não quer robôs autômatos, pessoas que vinham ser controladas por Ele, só para amá-lo, só para fazer o bem. Deus podia fazer assim? Podia. Ele poderia ter criado os anjos numa obediência incondicional. Se fosse assim, Satanás não teria rebelado-se e com ele uma terça parte dos anjos. Ele poderia ter criado o homem também numa condição de nunca pecar, de nunca obedecer. Mas ele quis dar ao homem o livre-arbítrio, a livre escolha. Ele deixou ao homem o poder de decidir as coisas. Para quê? Para que ele pudesse ter do homem uma submissão em amor e não por imposição. E o homem preferiu obedecer a Satanás. Percebam que quando o homem obedece à ordem de Satanás,
cai diante daquilo que Satanás lhe sugeriu no jardim. Olha, o Satanás simplesmente levantou uma suspeita de Deus. Será que Deus é tão bom assim? Se Deus fosse tão bom, Ele permitiria a vocês que vocês comessem do fruto dessa árvore, que é a árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, e vocês seriam como Ele, conhecedores de todo bem, conhecedores de todo mal, teriam o mesmo poder que eles. Vocês acham que Deus é bom mesmo? Levantou essa suspeita com relação ao caráter de Deus. O homem caiu. Isso é mesmo. Eu acho que Deus não é tão bom, porque se Deus fosse tão bom, Ele nos permitiria isso. Ele daria a nós de comer dessa árvore e ser como Ele. Você já suspeitou da bondade de Deus na sua vida? Às vezes nós suspeitamos da bondade de Deus. Pensamos assim: se Deus fosse tão bom, Deus me dava isso. Se Deus fosse tão bom, Ele me dava aquilo. Se Deus fosse tão bom, Ele não permitiria esse sofrimento na minha vida. Se Deus fosse tão bom, isso não aconteceria. Isso é suspeita de Satanás. Isso é Satanás que está sugerindo a tua mente de suspeitar da bondade de Deus. Nunca duvide do amor e da bondade de Deus, porque todas as coisas Deus fez perfeito. Todas as coisas Deus faz perfeito na nossa vida. E se alguma coisa na nossa vida não está do jeito que nós queremos, está do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer é sempre melhor do que o nosso jeito. Pode ter certeza disso. O jeito que Ele quer na nossa vida é melhor do que o nosso jeito. Às vezes nós não entendemos no momento que acontecem as coisas. Não entendemos, né? Questionamos a Deus: por que, Senhor? Por que aquilo? Por quê? Às vezes acontecem essas coisas, mas tem uma resposta. É por egoísmo nosso. Nós só queremos as coisas do nosso jeito. Essa já é fruto da raiz de rebelião que Satanás colocou no nosso coração. Satanás se rebelou contra Deus e essa semente passou de geração em geração. É por isso que nós sempre nos rebelamos contra Deus e queremos as coisas do nosso jeito. Se as coisas fossem do nosso jeito, seria um desastre total. Talvez nós estaremos vivos hoje aqui, talvez as coisas seriam muito piores do que estão para nós, se fosse do nosso jeito. Vocês já assistiram aquele filme, como que é o Poder Todo-Poderoso? Como é o nome daquele ator? Já foi engraçado? Isso, como é que chama? Jim Carrey. Olha que eu tenho uma dificuldade em inglês. Eu estudo inglês desde o tempo do ginasial, falava antigamente. Já fiz 2 estágios no Senac em São Paulo. Ouço aula de inglês todo dia à noite dormindo. Eu preciso melhorar isso aí, tá? Isso aí eu vou depender agora de um bom curso de inglês para continuar os estudos lá no mestrado. Eu quero entrar numa faculdade gratuita. Faculdade pública não tem condição de pagar um mestrado R$2.000 por mês. Então, mas todo bom mestrado que é gratuito, que é público, exige um bom conhecimento de inglês. Eu estou nesse desafio aí de aprender esse negócio, tá bom? Mas sabe que eu vou soltar essa travessa aí. Jim Carrey. É isso mesmo? Jim Carrey. Jim Carrey, ele interpretou o Todo-Poderoso. E ele quis ser Deus. É uma metáfora daquilo que é o homem. Querendo ser Deus e querendo fazer as coisas do jeito de Deus. Aliás, do jeito dele. Como ele acha melhor. Vocês viram o desastre? Ilustra bem o que o homem quer ser Deus. O homem não tem essa capacidade. O homem não tem esse dom. O homem nasceu para ser homem, para obedecer a Deus, ser obediente a Deus, não para ser Deus. Se for Deus, está tudo errado. Então, esse negócio nós queremos mudar, coisas que Deus determinou para nós, não querer as coisas do jeito de Deus, querer as coisas do nosso jeito, é a semente, é o fruto da semente da rebelião, da maldade que foi plantada, que já nasceu no nosso coração. Desde que nós nascemos, já temos essa semente no coração plantada, passou de geração para geração. Nós vemos isso também de uma criança. Quem ensina mal para uma criancinha, um bebê recém-nascido, um bebê de colo, um bebê que está dando? Quem ensina para ele a rebelião? Quem ensina para ele as coisas más? Já nasce contaminado no pecado. Por mais bonitinho que seja a criança, por mais engraçadinha que a criança, ela já tem a semente da maldade.
porque essa semente passou a todos os homens. Então entenda, quando no jardim do Éden o homem obedeceu a voz de comando de Satanás, não coma do fruto dessa árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, vão ter todo o poder que Deus tem. Isso despertou no coração do homem um desejo pelo poder, que existe até hoje no coração dos homens. Olha toda essa guerra, hein? 500.000 pessoas mortas de 2011 para cá. 500 num dia só. Aliás, em 5 dias. 13 milhões de pessoas em extrema pobreza e necessidade. Isso já vem desde 2011 para cá. 7 anos. Por que isso? O desejo do poder. Hoje nós pensamos assim, que isso tem a ver conosco. Hoje na Síria, amanhã pode ser aqui no Brasil. A mesma situação que os cristãos estão vivendo na Síria pode ser grave isso. Talvez aqui alguns vão lembrar quando chegar esse dia, que inevitavelmente, escrevam isso aí, inevitavelmente vai acontecer no Brasil. No Brasil. Quando esse dia chegar, vocês vão lembrar que alguém orou pelo povo da Síria, para que alguém ore por nós, porque chegou a nossa vez. Creio que muitos aqui vão estar vivos quando chegar esse dia. Eu falo como profeta de Deus. Porque apesar de sermos brasileiros, apesar de dizermos que Deus é brasileiro, apesar de sermos uma nação abençoada, nós não estamos isentos a isto. Não estamos isentos a esse sofrimento. E tudo indica que está caminhando para essa direção. Tudo indica que está caminhando para essa direção. Tem um versículo interessante em Eclesiastes 9:11. Eclesiastes 9:11 diz que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. O tempo e o imprevisto. O tempo e as coisas imprevisíveis sobrevêm a todos. Não importa se somos cristãos, não importa se somos pessoas do bem, não importa se somos pessoas da paz, não importa de que cor, de que credo, de que raça ou religião nós somos, o tempo e os imprevistos sobrevêm a todos. Isso quer dizer que todos nós podemos sofrer nesse mundo. Todos nós. E isto não quer dizer que Deus esteja nos castigando. Deus não está castigando aquele povo da Síria. Deus não castigou aquelas pessoas que sofreram com o terremoto no México, com o terremoto no Chile, com o tsunami na Indonésia. Deus não castigou ninguém. Deus não castiga dessa forma. Porque a palavra de Deus ela diz: olha, aquele que for tentado, aquele que for provado, aquele que passar por alguma situação que considere constrangedor, uma situação difícil, não diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e Ele não é tentado pelo mal. Tiago 13. Não diga isso: olha, Deus está me tentando, Deus está me expondo a provação, olha, Deus está me fazendo sofrer. Não, não é Deus. Tire isso da cabeça. Nenhuma dessas nações está sendo castigada por Deus. Aí vem os maus intérpretes da Bíblia, e eu tenho uma boa notícia para vocês. Domingo que vem, se Deus quiser, se tudo der certo, vamos fazer entrega dos certificados daqueles que concluíram o primeiro ano do nosso curso de teologia, o nosso curso básico do CETEP. Entreguem-me as folhas e questionário preterivelmente até quinta-feira que vem no culto, para dar tempo de eu imprimir o diploma, senão infelizmente não dá para esperar mais. Eu esperei até agora. Entreguem para minha folha, responda do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês puderem, consulta livre a tudo e a todos, mas entreguem a folha respondida como vocês estiverem, porque isso vai depender da entrega dos certificados que eu pretendo fazer no culto da ceia domingo. E no outro domingo, depois da ceia, iniciamos o curso de teologia, módulo mais avançado, para aqueles que querem conhecer um pouco mais. E nesse curso de teologia nós ensinamos, nós damos algumas dicas de interpretação
interpretação da Bíblia. E uma das regras de interpretação da Bíblia é não querer interpretar a Bíblia literalmente, mas ela deve ser interpretada usando todos os recursos de interpretação que nós temos, recursos gramaticais, recursos de geografia, de história, de contextualização. E uma das regras é, lá, se você for lá no livro de Isaías, tem várias profecias contra a Síria, profecias contra Damasco. Já viram lá? Profecia contra Damasco. Damasco será destruída, Damasco será visitada pelo furor de Deus. Tem no livro de Isaías, tem no livro de Ezequiel e outros profetas. Aí alguns maus intérpretes da Bíblia dizem, está vendo? Está registrado lá 500 anos antes de Cristo, Deus falou que iria visitar a Síria, que iria destruir Damasco, que tudo ia por terra. Gente, aquilo já aconteceu. Foi naquela época do profeta, não é nos dias de hoje. Por isso que quem estuda a Bíblia sabe dessas coisas, não comete esses erros. Tem muito pregador para dizer, olha, nem adianta orar, porque isso é castigo de Deus. Deus está visitando a maldade da Síria, está lá registrada no livro do profeta Isaías, engano. Não é isso. Essa profecia tem o seu cumprimento, a sua aplicação naqueles dias e não é para os dias atuais. Existem profecias da Bíblia que são para os dias atuais. Existem profecias da Bíblia que estão para se cumprir, é verdade, mas muitas já se cumpriram naqueles dias. Então, queridos, entendendo isso, Deus não está castigando assim. Nós temos que orar por eles. Deus não está castigando outros povos, temos que orar por eles. Porque Deus, nós temos a imagem de um Deus castigador, um Deus com a vara, com chicote, pronto para nos surrar, pronto para nos castigar ao nosso mínimo deslize. Você faz assim com o seu filho? Se o seu filho der uma deslizada, falhar, você vai com o chicote para cima dele, você vai surrá-lo? Não. O que você vai fazer? Você vai conversar com carinho, com amor, você vai orar, você vai interceder, você vai pedir para a vida do seu filho. Não é assim. Deus, da mesma forma, conosco. Ele não quer o nosso mal, Ele só quer o nosso bem. Ele nos trata dessa forma, com amor e com misericórdia. Agora, por que nós sofremos? Em primeiro lugar, 3 motivos, tá bom? E nós vamos encerrar. Em primeiro lugar, nós sofremos porque nós estamos vivendo num mundo decaído, num mundo corrompido, onde Satanás, o príncipe desse século, governa, e é ele quem dita as normas. Mas, pastor, Deus não é todo poderoso? Quer dizer que Satanás usurpou o lugar de Deus? E Deus deixa tudo por isso mesmo? Deus permite? E Deus não faz nada? Olha, Deus permite a atuação de Satanás até onde Ele quer e até o tempo que Ele permitir. Só isso. E existe na Bíblia um tempo onde Satanás vai estar atuando sobre esse mundo, e um tempo onde será cortado o seu poder, será cortado o seu domínio, e Deus dominará de leste a oeste, de norte a sul, em todos os rincões desse universo. Ele está chegando esse dia, mas enquanto não chega, Satanás tem permissão para agir e atuar. E por que Deus permite isso? Porque Ele quer simplesmente que os homens obedeçam a Ele de coração, de livre e espontânea vontade, resistindo às imposições de Satanás. Simples assim. Se Deus retirasse o poder de Satanás, imagine, ninguém mais seria dominado por Satanás e todos estariam rendidos ao Senhor, não teriam outro Senhor para obedecer. Mas aí como seriam provados na sua obediência? Seria muito simples, muito fácil. Então nós temos que dar prova da nossa obediência, da nossa submissão a Deus, resistindo ao diabo. A palavra diz: resistir ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele fugirá de vocês. É simples, é resistir. Resistir, não me obedecer. Então, se nós sofremos, primeiramente, é porque nós vivemos num mundo decaído, num mundo corrompido, sob o domínio de Satanás. E não há escolha, o sofrimento é inevitável a todos, por exemplo. E isso aí está acontecendo assim, nós sofremos aqui, sofremos. Quem é sensível chora. Não? Eu procurei colocar um vídeo
vídeo que não aparecesse crianças ensanguentadas, crianças caídas no chão. Eu tinha muitos vídeos, mas eu falei, não quero sensacionalismo, eu não quero fazer ninguém chorar com essas imagens, como eu chorei vendo algumas imagens no vídeo. Eu escolhi com cuidado, e mesmo assim eu dei aquele fora, você vê? Nada sai perfeito como a gente quer, né? Eu quis estar ali perto para cortar qualquer coisa, mas pegou de surpresa. Peço desculpa mais uma vez. Mas a intenção é essa, gente. É mostrar que o sofrimento é deles, mas não nos isenta, nós também sofremos. Porque é o corpo. Eles são cristãos. Se ainda não desfizeram de toda a idolatria, eles são cristãos, eles professam Jesus. E até morrem por Jesus, pelo testemunho de Jesus. Coisa que nós ainda não fomos provados nisso. Será que nós, com a nossa perfeição, entre aspas, vamos ter coragem de não negar a Jesus? Eles já provaram que são cristãos mesmo. Não negam a Jesus. Perdem suas casas, perdem seus bens, perdem suas famílias. Eu vi um outro vídeo, gente, que a mãe, o pai, eles sentem que Deus está lhes perguntando: você estaria disposto a renunciar a seu marido, renunciar a sua esposa? Sim. Perdemos? Sim. Aí depois vem a pergunta mais dura, mais crucial: você estaria disposto a perder seus filhos por amor de mim? E eles respondem com muita dificuldade: sim, por amor a ti, Senhor. E no fim eles são testados nisso. Eles explicam para os seus filhos: olha, o papai e a mamãe vai renunciar a vocês, mas vocês não sabem. É pelo amor que nós temos a Jesus Cristo, que vocês devem ter, que nós ensinamos para vocês. E temos que estar preparados para esse dia. E chega o dia em que o Estado Islâmico entra na casa e obriga os pais a entregar os seus filhos. E aí? Teremos coragem de ser cristãos nessa hora? Continuar afirmando a nossa fé em Jesus? Triste. Está acontecendo com eles? Não está acontecendo conosco. Por enquanto. É duro lhes falar essa palavra, mas é por enquanto. Por enquanto temos paz aqui. Por enquanto. Infelizmente chegará esse dia. E eu e você temos que estar preparados. Quando chegar esse dia, vocês vão lembrar dessa mensagem. Vão lembrar. E aí vocês vão lembrar deles. Assim como eles foram fiéis, nós queremos ser fiéis também. Então, porque esse mundo jaz do maligno, 1 João 4,4, ou 2 João pegar 4,4, porque esse mundo jaz do maligno, e que Satanás, o príncipe desse mundo, governa, todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. Segundo lugar, pela razão que eu acabei de falar para vocês no livro de Eclesiastes, qual foi o versículo que eu falei? 9 e 11. Que o sofrimento, o tempo e os imprevistos estão sujeitos, todos nós estamos sujeitos ao tempo e aos imprevistos, todos nós. Assim como o sol nasceu para todos, os sofrimentos também são para todos, sem isenção de ninguém. Quer ver um exemplo? Eliseu, grande profeta do Senhor, homem fiel e idôneo, operador de milagres, muitos milagres Eliseu fez. Como que ele morreu? Como que morreu Eliseu? Com uma doença terminal. Pesquisem lá na Bíblia. Eliseu morreu com uma doença. Que os sírios estavam para invadir a terra na entrada do ano, e o profeta Eliseu padecia com uma doença em estado terminal. Paulo, olha só o que Paulo falou, gente. O grande apóstolo do Evangelho, ele chega a afirmar em 1 Coríntios 4,11, olha o que ele fala. Paulo, o grande apóstolo do Senhor, sofreu tanto que chegou a dizer: continua a ter fome, também sede, e a estar precariamente vestido, e a ser surrado, e a estar desabrigado. Os pregadores da prosperidade não citam esse versículo. Eu não sei o que eles fazem, mas eles escondem esses versículos. Eles só falam que o cristão tem que ser abençoado, próspero, feliz, não passar necessidade, não sofrer, ter sempre saúde 100%, mas eles não falam de Eliseu que morreu de uma doença terminal, eles não falam de Paulo que disse sofrer tanto que chegou a dizer: continua a ter fome, também sede, e a estar precariamente vestido, e a ser surrado, e a estar desabrigado. Outro cristão de nome Epafrodito,
batizando o nome do seu filho, Epafrodito, que tal? Epafrodito. É o nome de um cristão que era um obreiro fiel de Paulo, amigão de Paulo. E sabe o que Paulo diz dele? Paulo diz na carta que ele escreveu aos Filipenses 2, 25 e 26, que ele estava doente e terrivelmente deprimido. Olha, depressão também ataca os cristãos? Ataca, gente. Como ataca? Depressão pode ter a sua raiz, como nós já falamos aqui, problemas físicos, emocionais, psíquicos, espirituais, tem várias raízes. E o cristão pode ser também atacado por depressão, gente, não se engane. Paulo deixou o seu fiel amigo, obreiro, Epafrodito, doente